Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos vivendo esse ano com uma profunda alegria, uma profunda esperança, porque Deus nos dá o dom de celebrar esse grande jubileu, para nós, um jubileu de ouro, da vinda e da estadia de São José Maria no nosso país. Um santo entre nós. Um santo esteve aqui na nossa terra e um santo é um prolongamento da vida de Cristo. E Cristo está vivo, está ressuscitado, então quando a gente também celebra a vinda de São José Maria, a sua estadia, isso não é só uma recordação de algo que aconteceu, como também quando a gente olha para a vida de Jesus, quando a gente lê o Evangelho, a gente não está simplesmente recordando coisas que aconteceram, porque como dizia o próprio São José Maria, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. De modo que olhando para trás, né, esses 50 anos da vinda de São José Maria, no fundo, é tê-lo conosco agora, porque nós vivemos o mesmo espírito, o mesmo carisma que ele recebeu de Deus, que ele nos transmitiu, que ele nos deu exemplo aqui na nossa terra e que é o querer de Deus para nós. Então a gente vai agora, ao longo desses próximos meses, rezar juntos muitas vezes, pedindo ao Senhor essa graça grande de olhar para cada momento da vinda do nosso Padre, de São José Maria, aqui ao nosso país, e descobrir em cada um dos seus gestos, em cada uma das suas palavras, uma mensagem de Deus, uma mensagem de Cristo, um querer de Deus, uma maneira de mostrar e de ensinar o espírito da obra. Eu queria começar, né, essa nossa meditação. Vocês sabem que a estadia de São José Maria, ela durou um total de 17 dias, ele chegou no dia 22 de maio de 74 e saiu daqui para a Argentina no dia 7 de junho. E esse ano, tal como faz 50 anos, os dias da semana coincidem, né? 22 de maio, tanto agora como faz 50 anos é uma quarta-feira, 7 de junho era uma sexta-feira e esse ano também. Eu queria começar especificamente pelo final. Vamos começar pelo final porque tem umas palavras de São José Maria aqui que nos ajudam muito. Quando a gente pega o relato do livro que o Padre Francisco escreveu, né, sobre a vinda de São José Maria, quando a gente olha para aquela manhã de sexta-feira, 7 de junho, a gente descobre essas palavras, né, que se aproximava o dia 7 de junho, era o último dia da estadia do nosso Padre aqui no Brasil, todos guardavam as recordações no melhor recanto das suas almas. São José Maria ainda não tinha ido embora, mas todos já começavam a sentir muitas saudades. E aí São José Maria começou a perceber isso. E naquele último dia olhou para os seus filhos e lhes disse assim: meus filhos, estáis muito pensativos. Sim, é por ser o último dia, mas estáis com um ar tão solene, e nós não somos assim, não temos solenidades. A saudade, sorriu então o padre. Incomincia la nostalgia, disse em italiano. Mas eu não quero falar mais disto, porque ficais muito sérios, e eu também me ponho sério, sem dar por isso. Além disso, e aí aqui começa para nós umas palavras assim que são muito ricas, além disso eu não vou me embora. Eu fico, é verdade que fico, deixo-vos o meu coração com muito gosto. Também preciso de cada um de vós, porque Deus também precisa, ainda que não precise de ninguém. Eu vou lembrar-me de cada um, vou passar-vos em revista e ajudar-me-eis a ser melhor com a lembrança, com o pensamento. Isto é humano. E aí ele falou umas palavras que estão gravadas até hoje nos azulejos, ali no jardim da casa do Sumaré, onde ele ficou hospedado, que são assim: há uma espécie de canção popular, disse ele, espanhola, que diz: a ausência é como um ar, que apaga o fogo fraco e ateia o forte. E assim, quando eu me for embora, eu amar-vos-ei, se é possível, ainda mais, e estarei aqui mais do que estou agora. Esse é o ponto.
estarei aqui mais do que estou agora. Ou seja, está se concretizando, está se cumprindo, passados esses 50 anos, como que essa profecia de São José Maria. Penso que cada um de vocês também, assim, conhece, é consciente daquelas bênçãos que São José Maria deu, pelo menos por 2 vezes, né? A chamada bênção patriarcal, quando ao final de algumas tertúlias ele olhava para aquele grupo já numeroso de filhas e de filhos seus, e como pai, como patriarca, como sacerdote, como Jesus, ele lhes estendia as mãos no final daquelas tertúlias e lhes dizia assim com muita espontaneidade, mas como que uma oração brotando do coração dele: meus filhos, que vos multipliqueis como as areias das vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como os gorjeios dos vossos pássaros, como os grãos aromáticos do vosso café. E lógico, ele falava isso numa circunstância em que a obra estava toda concentrada na cidade de São Paulo. E a partir do impulso dele, a obra começou a se espalhar por todo o país. E ele dizia que ele ficaria aqui mais do que então. E isso é verdade. Porque pelo impulso dele, se a gente olha, passados esses 50 anos, o que tem acontecido com a obra no nosso país, vai se concretizando aquela profecia dele, a gente pode chamar assim, porque como sacerdote de Jesus Cristo e como batizado, mais ainda, né, ele goza desse munus profético de falar como homem santo que é as coisas de Deus, né? Ele falava que chegaria um momento que cada cantinho desse nosso país teria o calor de um lar da obra. Para a gente isso parecia impossível, parecia ser uma coisa que só poderia ser alcançada assim ao cabo de muitos séculos, e na verdade passaram esses 50 anos e a gente vê uma realidade que é impulsionada pela força de São José Maria, que junto de Jesus cuida mais da gente. Ele falou que do céu poderia ajudar-nos mais, a gente experimenta isso a cada dia. A gente vê a obra hoje expandida por dezenas e dezenas de cidades, praticamente por todos os estados do nosso país. A gente vê a força de São José Maria impulsionando tudo isso, e a gente sente uma alegria muito profunda de viver como protagonistas essa aventura de santidade e de amor de Deus. De fato, ele está aqui mais do que então, mais do que faz 50 anos. E aí eu queria, ao longo dessas meditações, nesses próximos meses, celebrando a sua vinda, a sua estadia, pensar hoje, né, nessa primeira meditação, num aspecto muito concreto do que São José Maria disse quando ele veio aqui, porque a gente não pode se esquecer que São José Maria esteve no nosso país quando faltava apenas 1 ano para a sua ida ao céu. Ele faleceu 1 ano depois. Portanto, ele já estava um homem muito santo. Ele já estava muito perto de Deus e, de fato, isso se tocava, a maneira como ele falava do amor de Deus, a maneira como a alma puxava o corpo dele. A gente sabe, a gente é consciente de quanto a saúde dele estava debilitada e, ao mesmo tempo, a gente via a juventude, a jovialidade dele, a sua força, a sua energia, que claramente era fruto do amor que ele tinha por Deus, da união que ele tinha com Jesus Cristo e do amor que ele tinha e tem por cada um de nós, e aquilo fazia ter uma entrega, uma energia que nos movia a cada um de nós. Pois precisamente numa circunstância assim, que ele já estava tão perto de Deus, tão identificado com Jesus, é bastante impressionante constatar que ele falou várias vezes que no fundo ele veio ao Brasil para aprender. Se a gente pega assim, né, vamos fazer uma comparação, eu acho que nos ajuda. Vamos pensar que viesse aqui ao nosso país um cientista que acaba de ganhar o prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel, ou vamos pensar, né, que aqui no nosso país, pela primeira vez, se a gente tivesse um brasileiro que ganhou um prêmio Nobel de alguma área da ciência, etc., e aí foi lá receber o prêmio Nobel, lá na academia na Suécia, e aí volta para o Brasil, e aí todos querem estar com ele, ele vai dar umas conferências e tal. Então, a gente poderia, assim, humanamente pensar que ali todo mundo se reúne em torno desse homem para ouvi-lo, não é, para querer saber o que ele tem para dizer, e ele mesmo talvez se coloque numa postura assim de ensinar, de pontificar, né, de um pouco assim, bom, eu aqui entendo desse assunto, né, eu que ganhei esse prêmio, eu que vou ensinar para vocês. Ele poderia ficar num pedestal, a gente pode dizer assim, né, do ponto de vista humano. Mas olha, São José Maria, já tão santo, tão perto de Deus, mais ainda, o fundador da obra, ainda que ele se dizia ser um fundador sem fundamento, ele achava que não merecia isso, mas ele era o fundador, ele tinha o carisma fundacional, e isso não pode ser esquecido. Precisamente ele, que era portador desse carisma, esse carisma que hoje nos faz santos, que nos identifica com Jesus, que é um caminho seguro para o céu, um caminho seguro de santidade, que já fez santos, ele próprio, Dom Álvaro, a Guadalupe e tantos e tantas fiéis da obra, né, que estão no caminho dos altares.
pois precisamente ele dizia que tinha vindo ao nosso país para aprender. Mas claro, é a humildade de um santo, e a gente sabe que a humildade de um santo, de modo muito especial a humildade de São José Maria, não é uma humildade de fachada, ele não falava essas coisas só para ficar bem. Nada mais oposto ao caráter de São José Maria do que dizer coisas só para ficar bem. Ele falava com grande autenticidade, com grande franqueza. E isso de ter aprendido aqui no nosso país foi uma coisa que aconteceu desde o início, desde os primeiros instantes. Né? A gente sabe que ele pousou, agora voltando para o início, né? Eu tinha falado do dia da saída dele, do 7 de junho, se a gente volta agora para o dia 22 de maio, tal como nesse ano era uma quarta-feira, e ele pousou aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, já perto do pôr do sol. Aconteceu aquele episódio bonito, né? Que ainda sobrevoando aqui a nossa cidade, ele vê da janela do avião a igreja de Nossa Senhora da Penha, que é ali perto do aeroporto, que já estava com as luzes acesas, ela que fica sobre o alto de um monte, de uma penha, né? E falam para ele: padre, uma igreja dedicada a Nossa Senhora. E São José Maria faz aquilo que provavelmente foi a primeira oração em voz alta, dirigida à Santíssima Virgem aqui na nossa terra, quando ele fala aquela oração que todos os fiéis da obra rezam cada dia nas preces da obra: Recordare Virgo Mater Dei, dum steteris in conspectu Domini, ut loquaris pro nobis bonum. Lembrai-vos, ó Mãe de Deus, quando estiverdes na presença do Senhor, de falar bem de nós para Ele. Uma oração muito filial, com muita confiança no amor de Mãe da Santíssima Virgem. E a gente sabe que quando ele foi beatificado, né, 18 anos depois desse momento, né, em 1992, era então o bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro, Dom Rafael Llano Cifuentes, que estava aqui no Brasil quando São José Maria veio, e ele fez construir na base ali da igreja de Nossa Senhora da Penha uma ermida, uma capela dedicada a São José Maria, que existe até hoje aqui. Para nós, esse ano, aqueles que tiverem a chance de visitar e de rezar, certamente é uma ocasião muito propícia para fazê-lo, né? Então foram começando aqueles momentos em que São José Maria foi aprendendo. Ele falava, uma das coisas que ele falou que ele veio aprender é, por exemplo, o amor e o carinho e a piedade filial que os brasileiros temos pela Santíssima Virgem. Quando ele fez, no dia 28 de maio, uma terça-feira, aquela romaria à Aparecida, que foi a primeira vez que ele andou de helicóptero na vida dele, né? E foi uma ocasião muito bonita, né? Porque durante aquele voo de São Paulo para Aparecida, ele foi conversando com o piloto do helicóptero, que era então um jovem de 20 e poucos anos, e ele dedicou todo o tempo daquela viagem a simplesmente conversar com o carinho de pai por um filho, com aquele piloto, se interessar pela vida dele, etc. E ele chega lá no Santuário de Aparecida, ainda era o santuário antigo, não havia a Basílica Nova ainda, ele se põe de joelhos e começa a rezar o terço com tantas pessoas que estão ali. E ele aprende a fé do nosso povo, porque ele fala: meus filhos, a imagem é tão pequenininha, a gente precisa de uma fé muito forte, né? Porque não dá nem para ver. Ele vê o amor, a devoção com que as pessoas rezavam à Santíssima Virgem. Aquilo vai tocando o coração dele. Mas, por exemplo, tocou muito o coração dele, isso ele aprendeu muito, porque era algo com o qual ele não estava tão acostumado assim, não é? Na Europa. A gente não pode esquecer que ele tinha passado a vida inteira dele na Europa. Na verdade, ele tinha feito uma única viagem anterior à América, que tinha sido 4 anos antes, em 1970, quando ele tinha ido para o México. Mas aquela viagem para o México, ela tinha um contexto diferente, ela não era propriamente uma viagem pastoral, como foram depois essas viagens que ele fez aqui para a América do Sul em 74, em 75, né, também para a América Central. Era uma viagem mais penitente, de suplicar a Santíssima Virgem no Santuário de Guadalupe pelas necessidades da igreja, da obra. Logicamente, depois ele aproveitou para ficar várias semanas com as suas filhas e com seus filhos, mas era algo diferente. Quando ele veio para o Brasil, e é também interessante recordar que aquela viagem foi preparada assim muito, digamos assim, quase de surpresa, né? E o Brasil foi o primeiro país a que ele chegou aqui na América do Sul, então também as pessoas da obra aqui no Brasil souberam com poucos dias de antecedência, e tudo foi preparado assim, obviamente com muito carinho e muita dedicação, mas com pouco tempo. E tudo foi se aprendendo, digamos assim, enquanto as coisas iam acontecendo. Depois a estadia dele nos outros países, né, Argentina, Chile, etc., já tinha muita experiência do que ele tinha vivido no Brasil, também do ponto de vista tecnológico, da gravação, das tertúlias, das filmagens, etc., né? E também ele veio para o Brasil, a gente nem sabia quanto tempo que ele ia ficar. Ele simplesmente veio, não tinha uma data para sair, né? Mas ele veio, então ele chega aqui ao Brasil, então ele se depara com uma realidade totalmente nova. Ele dizia que ele precisava de toda a fé humana para acreditar que ele estava no Brasil, né? Ele encontra o Dr. Xavier, que era então o vigário regional da obra aqui no Brasil, esse homem santo também, que era um aragonês como ele, e ele faz aquele cumprimento de conterrâneos, né? Assim, Pax Baturro,
Tessaliste con la tuya, disse assim, olha, você venceu, né? Você tanto queria que eu viesse aqui, eu cheguei, né? Eu estou aqui para aprender, eu vim com o coração aberto, dizia ele, de par em par. E ele começa a falar que ele descobria no Brasil, ainda que ele tenha ficado, depois dessa estadia breve aqui no nosso Rio de Janeiro, né, de pouco mais de 1 hora, só em São Paulo, ele via o Brasil, porque mesmo em São Paulo essa realidade já era palpável, como uma mãe grande. Era um país, e é um país continental. Ele dizia que é uma mãe grande que estende os braços e acolhe a todos. Então falava, isso era uma realidade que ele não tinha tanto na Europa. Na Europa, as nações europeias, de algum modo, elas culturalmente são mais homogêneas, né? Estão formadas até etnicamente por pessoas assim, digamos, de um perfil mais parecido. E de repente ele chega ao Brasil e ele fala uma expressão muito bonita. A gente não pode esquecer que São José Maria tem esse coração de poeta, né? Ele descobriu filhas e filhos seus de todas as combinações que o amor humano pode fazer. Isso é maravilhoso. E isso foi fazendo crescer nele um carinho tão grande pela nossa terra, que ele chegou a dizer uma frase, que nesse contexto que eu dizia, né, que ele não falava as coisas só para ficar bem, que quando ele falava era verdade mesmo, é uma frase muito forte. Num dado momento ele disse assim, meus filhos, se eu pudesse escolher, eu escolheria morar no Brasil. Por ofício, eu tenho o dever de morar em Roma, porque ali está a sede da obra. Mas se eu pudesse escolher, eu queria ficar aqui, porque o amor de vocês me conquistou. Aqui, dizia ele, vocês se tratam com carinho. Aqui vocês são irmãos e eu estou aprendendo isso. Porque, claro, ele via na mesma tertúlia gente de todas as raças. E, na verdade, ele falava assim, também aqui eu aprendo que, no fundo, só existe uma raça, a raça dos filhos de Deus. Ainda que eu veja filhas e filhos meus aqui, japoneses, loiros, africanos, morenos, etc., né? Eu, no fundo, eu entendo, eu olho para cada um de vocês, eu vejo o mesmo brilho nos olhos, eu vejo o mesmo amor no coração. A gente fala a mesma língua, a língua dos filhos de Deus, essa língua que fala no coração, que nos faz clamar ao Pai, como Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. E aqui a gente reza juntos, a gente vive uma particular comunhão dos santos. São José Maria teve esse desejo. E aí ele começou a querer ouvir, né? E foi interessante porque aqui o Brasil foi o único país da América que ele ficou que não falava o castelhano, era o português. Então ele teve esse detalhe, ele, né, não só por espanhol, mas sobretudo por aragonês, ele tinha esse hábito de falar muito rápido, então ele fez esse esforço, né, de falar um pouco mais devagar, mas ele entendia muito bem, né, a língua que o português aqui do Brasil que falávamos para ele, e aquilo fazia ele ficar encantado também com a musicalidade da língua, com o sorriso no rosto e o brilho nos olhos das pessoas que lhe falavam, que lhe perguntavam, e aquilo foi gerando nele um desejo muito grande de aprender com a gente e de notar e de saber e de infundir-nos no coração essa convicção de que essa terra tinha fermento de santidade. Existe uma tertúlia, uma pergunta feita numa tertúlia que ficou bastante emblemática, bastante conhecida. Também isso foi tudo muito profético, né? Em que uma pessoa, um engenheiro, pergunta para São José Maria assim, padre, está gravada essa cena, a gente pode ver nos vídeos, né? Às vezes eu me pergunto por que há tão poucos santos no Brasil, o país mais católico do mundo, né? O Brasil tinha essa fama, né? Numericamente o país mais católico do mundo, e não tinha nenhum santo brasileiro canonizado. E olha a resposta que São José Maria dá, talvez você já conheça. Olha, meu filho, os santos não fazem barulho. Ele começa a responder muito do que é o carisma da obra, essa santidade na vida cotidiana, uma santidade escondida, de fazer por amor as pequenas coisas, de identificar-se com Jesus, de transformar o trabalho em oração, de ser contemplativo no meio do mundo. Provavelmente, perto de você haverá muitas pessoas que aos olhos de Deus são muito agradáveis e verdadeiramente santas. Não tenha a menor dúvida de que este momento de loucura, e é muito interessante, né? Porque isso é muito próprio de São José Maria quando ele falava da loucura de amor de Deus que invadiu o nosso coração, é um momento de santidade. E que nesta grande cidade, que leva o nome de São Paulo, o apóstolo das gentes, há muitas almas maravilhosas ocultas. E quem sabe se o Senhor não vai querer, daqui a algum tempo, não muito tempo, colocá-los nos altares, para exemplo, de modo que fique tranquilo, almas santas há, e não poucas, muitas. E ele continuava a resposta, ele disse assim, além disso, o Senhor pede a todos nós, a você e a mim também, que sejamos santos. Não sou eu que o digo, é Ele. Sede santos como é santo o meu Pai Celestial.
E isso não diz somente aos que levamos essas coisas, e aí mostrava a batina dele, como ele costumava fazer muitas vezes, né? Ele o diz a todos, aos casados, às casadas, aos solteiros, aos operários, aos intelectuais, aos trabalhadores rurais, a todos. Deus o abençoe, que você está em São Paulo e está rodeado de santos sem se perceber disso. E quem não me diz que você tem no coração, estou certo disso, um fermento de santidade, deixe-se conduzir por Deus, porque você pode ser e deve ser um deles. É muito impressionante, né? Porque se passaram 50 anos, São José Maria já é canonizado. É muito interessante pensar que ao longo desses anos houve várias canonizações, né, de também pessoas aqui do Brasil. É muito interessante notar, isso é uma coincidência para nós muito bonita, né, também de modo muito especial no Rio de Janeiro, em que exatamente no dia em que São José Maria pousava no Rio de Janeiro, no dia 22 de maio, no entardecer do dia 22 de maio de 74, nascia, naquelas mesmas horas, nessas mesmas terras, o Guido Schaffer, que está a caminho de ser beatificado, e de algum modo ele herdou essa profecia, essa promessa, esse fermento de santidade que São José Maria veio trazer, mas de modo muito especialíssimo, né? Porque São José Maria dizia que a gente tem que ser um santo canonizável, ainda que não seja um santo canonizado, a igreja não vai canonizar todos, mas a gente vê a vida da obra no nosso país, tantas pessoas que conviveram, tantas mulheres e homens da obra que estavam aqui quando São José Maria veio, que já estão no céu, são santos clarissimamente, porque a gente conviveu com eles e a gente sabe disso. Ainda que não tenham sido canonizados, ou não tenham ainda sido canonizados, a gente sabe que são santos. Aquele fermento de santidade que São José Maria trouxe é real. Mas eu dizia, ele veio para aprender. Ele falava, eu aprendo o carinho com que vocês se tratam. Eu aprendo o amor de irmãos que vocês têm uns com os outros. Esse desejo de servir, de ajudar. Eu aprendo o amor à Virgem Maria que vocês têm. Aprendo esse jeito assim fraterno, carinhoso de se tratar. E na verdade isso aconteceu desde que ele chegou. Foi muito interessante, né? Porque ele pôs o avião aqui no nosso país, está ainda sentado na poltrona do avião, estão fazendo as gestões ali também para ele mudar de avião, para ir para São Paulo, etc. E de repente sobe ao avião um funcionário, se não me engano, da Infraero, alguém ali do aeroporto, né? Que vai fazer um pouquinho ali as gestões para que possa dar tudo certo, né? E ele vê que está São José Maria, no fundo ele é um padre, né? Para ele é um padre, um padre muito simpático, e aí ele se aproxima do nosso padre e com muita confiança, assim, quase que de filho para pai, ele se senta no braço da poltrona do avião, assim passa o braço sobre os ombros de São José Maria, como que o abraçando, olhando para ele com carinho, ele fala com muita confiança, Monsenhor, o senhor fez boa viagem, está tudo bem, precisa de alguma coisa? Aquilo para São José Maria, imagina, seria impensável que ele vivesse isso na Europa. Ele chega aqui no Brasil, já de cara, a primeira experiência que ele tem é essa. Um moço que ele não conhece, né? Vem até ele com um sorriso, tratando assim filialmente. Aquilo foi conquistando o coração dele. De maneira que o que ele mais queria ao estar aqui no Brasil era justamente estar com as pessoas. É interessante, né? Porque ele chegou naquela quarta-feira, dia 22 de maio à noite, e aí recebeu umas flores, né, de um casal de supernumerários que foi vê-lo no aeroporto de São Paulo. Ele chegou à casa da comissão regional no Sumaré, colocou essas flores junto do sacrário para Jesus, passou para ver as suas filhas na administração desse centro da obra, esteve um pouquinho com elas e foi se recolher, foi dormir. Acordou no dia seguinte, claro, tinha toda a coisa do fuso horário, o cansaço da viagem, então, por carinho, né, as pessoas da obra, os diretores da obra não lhe deram tanto trabalho aquele dia, lhe deram só uma tertúlia de manhã, uma tertúlia à tarde. São José Maria aceitou aquilo, né, como que dizendo, bom, devem estar preparando tudo, foi meio de surpresa. Aí chega no dia seguinte, a sexta-feira, dia 24, ele percebe também que ainda não lhe tinham dado muito trabalho, e ele com muita confiança, com muita simplicidade, ele lhes diz assim, meus filhos, se vocês não me dão trabalho, eu vou embora. Eu não vim aqui para descansar, eu vim para estar com vocês. E, logicamente, todos entenderam, né, assim, a chave disso tudo e começaram a lhe dar muitas coisas para que ele ficasse muito tempo e, de fato, ficou aqueles 17 dias. Então, isso para nós é maravilhoso, porque ele ficou 17 dias aprendendo da gente. Tem coisas do coração de São José Maria que hoje ele leva para o céu, que ele aprendeu aqui no Brasil. Dizia ele para um grupo de casais, eu vim para o Brasil para aprender e hoje eu estou aprendendo com vocês. Aquele ali me está ensinando a amar a Virgem Maria. Essa minha filha me ensina a amar os filhos. Esses aqui, amar os filhos e o marido. Aquela, e este e aquele, igual. Ele vai tendo esse entusiasmo de perceber que, precisamente porque ele tinha
posto o olhar e o coração em cada uma das pessoas, ele sempre, sempre, sempre aprendia. Ele falava uma coisa bonita. Ele dizia assim: eu estou aqui já faz alguns dias, como no céu, em São Paulo. Sim, porque eu vejo tantas almas grandes, tantas almas tão boas. E por outro lado, eu vejo que há tanta necessidade na terra dessas almas boas, dessas almas grandes, que sinto a necessidade de vos gritar, meus filhos, que me ajudeis a ser melhor, e que vós façais um esforço, aquele que possais, por ser melhores, um pouquinho cada dia. Então São José Maria, ele criou conosco um vínculo assim de caridade, de amor, de santidade, que só cresceu ao longo desses 50 anos. E é isso que a gente tem que ter em conta agora. Eu falava no início da meditação que a celebração desses 50 anos não é de forma alguma, como tampouco será a celebração do centenário da obra, para o qual a gente está se preparando, um olhar para trás. Todo o contrário, porque isso não tem nada a ver com o espírito de São José Maria. Ele nos leva a olhar para frente, porque ele dizia: meus filhos, está tudo feito, certamente, porque o Senhor já nos comunicou o nosso carisma, mas está tudo por fazer, porque a gente tem que levar o espírito da obra a todos os cantos e a todos os tempos. Então, são celebrações que nos levam a olhar para frente. E de modo muito especial, a gente aprende com São José Maria essa humildade que ele teve de aprender uns com os outros. E, sendo um santo, sendo um prolongamento da vida de Cristo, do próprio Jesus, a sua passagem entre nós permanece viva. Assim como quando a gente lê o Evangelho, a gente sabe que o Evangelho não é só uma linguagem informativa, né? A recordação de algo que aconteceu, mas é uma linguagem, como dizia o Papa Bento XVI, performativa, que realiza aquilo que está dizendo. Também as coisas da vida de São José Maria, e a gente tem tudo tão registrado, os textos, os vídeos, os testemunhos, né, de tantas pessoas que conviveram com ele aqui e ainda estão vivas e, portanto, podem nos ensinar tantas coisas, né? A gente tem essas coisas como palavras vivas, palavras que nos edificam. Quando a gente escutar ao longo dos próximos meses e vir, né, essas imagens de São José Maria aqui no nosso país com aquele sorriso que o caracterizou tanto, a gente pode ter a convicção que aquilo ali é o Espírito Santo trabalhando a nossa alma, para a gente também aprender de São José Maria, aprender uns dos outros. A gente viver essa caridade, essa comunhão dos santos. Ele entendia que na obra, como partezinha da igreja, a gente vivia uma particular comunhão dos santos. Todos podemos aprender dos demais. Nós somos cartas do baralho que sozinhas não se sustentam de pé, mas que apoiadas umas nas outras podem formar um grande castelo. Por isso a obra é bonita, por isso a obra é pujante. Cada um de vocês que foi conhecendo e veio conhecendo a obra ao longo desses últimos anos, se enamorou da obra por quê? Porque a obra tem esse espírito de família, porque na obra a gente vive esse fermento de santidade, porque a gente tem esse desejo de ser como os primeiros cristãos e de viver genuinamente o Evangelho, porque a gente acredita no amor de Deus, nós conhecemos e cremos, Jesus, no amor que Tu nos tens. A gente quer ir para o céu, a gente quer viver plenamente o nosso batismo. E tudo isso a gente recebeu de São José Maria, que para nós é um pai da nossa família. E mais ainda, a gente aprendeu de alguém que quis aprender conosco, então a gente se sente protagonista. Ele falava que a obra está nas nossas mãos e que a gente tem que fazer o Opus Dei aqui na Terra, sendo nós mesmos o Opus Dei. Isso é maravilhoso, isso é celebrar o cinquentenário da vinda de São José Maria. Não é só simplesmente assim, pôr uns louros sobre a cabeça e poder dizer: nossa, um santo esteve aqui entre nós. Não, porque não é isso que ele quereria. O que ele quer é que a gente celebre esse cinquentenário vivendo com os pés no chão, mas a cabeça e o coração na terra, vivendo esse carisma que ele nos trouxe. Vamos então aprender dele isso? Vamos fazer esse propósito agora, terminando a nossa oração? Cada um de vocês quer isso, cada um de vocês quer isso, quer ser boa filha, bom filho de São José Maria? Eu quero, Jesus, e peço a Ti que todos queiramos, porque São José Maria, além do mais, disse que do céu nos ajudaria mais, ele nos olha com carinho, e convido cada um de vocês a experimentar o poder da sua intercessão, sabe? Às vezes simplesmente dizendo-lhe no interior do coração: Padre, ajuda-me, e ele vem em nosso socorro. É impressionante o quanto ele quer nos ajudar e o quanto ele nos tem ajudado. Então a gente faz esse propósito agora e o fazemos certamente colocando tudo também nas mãos da Santíssima Virgem. Uma das coisas que São José Maria disse que veio aprender e que aprendeu de nós é o amor dos brasileiros à Nossa Senhora. Basta pensar que a gente tem esse pulmão católico, esse coração católico do nosso país, que é o Santuário da Virgem Aparecida, né? A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, do qual São José Maria também se enamorou, onde ele esteve presente. Isso para nós é muito significativo. Então a gente vai deixar nas mãos de Nossa Senhora, no coração de mãe, rezando novamente aquela primeiríssima oração mariana que São José Maria rezou aqui no nosso Rio de Janeiro.
Lembrai-vos, ó Mãe de Deus, quando estiverdes na presença do Senhor, de falar bem de nós para Ele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.